comigo, Colina Histórica. Aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442. Comigo a bola fala, não tem mimimi, nem o meu pé me dói. O jogo é jogado, o lambari é pescado. Rapaziada, vamos bater um papo sobre esse Vascão, esse momento conturbado aí, momento duro, porque na verdade o Vasco tem que reconstruir andando, Brasileirão e Copa do Brasil. Chegou o homem do gorro aí, da boina, né? Álvaro Pacheco. Segura a boina ou ele tira a boina? O momento do Vasco é um desequilíbrio claramente tático, né? Os jogadores, que eu digo que muitos que estão ali, eu já venho batendo nisso desde a época do Ramon Dias, né? Jogadores medianos com responsabilidade de jogador de peso. Jogadores sem características, principalmente para as funções defensivas, e está arrastando isso até hoje. Eu acho que na época do Ramon Dias, né, eu fui um cara que apoiei, né, porque o Vasco estava muito desencontrado. Eu vi um Vasco diferente. Eu me lembro que foi até a estreia com Vocês perderam contra o Atlético Paranaense, depois fez um jogo também difícil contra o Corinthians, mas a gente viu um Vasco mais agressivo, mais intenso, segurou o time na última rodada na Série A 777. Isso aqui, coisas que eu estou pontuando, só dando um recorte para depois a gente partir para o campinho da Colina Histórica, o campinho da Caravela. Vai ter um campinho hoje para a gente bater um papo, o que a gente pode enxergar. Tem uma sequência pesada de jogos no campeonato brasileiro. Então, eu digo que a 777 não analisou os erros na gestão. Vamos falar 2023 com o Paulo Braz, com o Alexandre, jogador que pediam, não contratavam, esses erros nas contratações para fortalecer esse Vasco. Manteve alguns jogadores que estão arrastando corrente, que a gente brinca, não é, no popular aí, também uma briga interna da SAF 777 com o minoritário, que é associativa lá com o Pedrinho. O Pedrinho não podia dar palpite no futebol, uma coisa assim que acaba dando reflexo para dentro do campo. E duas peças importantes num momento crítico, o ano passado, foi a perda do Paulinho, né, com contusão de ligamento, e a mesma situação do Jair, né? São caras que têm capacidade de tomar a bola e construir o jogo vertical. O Vasco caiu muito nesse quesito. Então a gente vê um Vasco hoje fazendo linha de 5, né, tentando entrar com 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, tudo isso a gente vai participar no campinho da Caravela daqui a pouco, lá no campinho do Marechal 4-4-2. Então, alguns jogos assim que me assustaram muito. A torcida, né? Eu não sou torcedor do Vasco, mas admiro, né, a história do Vasco, né, o peso, a torcida maravilhosa, apaixonada, tudo isso encanta a gente. Mas eu tenho certeza que a torcida vai para o jogo, né, não com aquela segurança de uma vitória maiúscula, ou pode até ganhar, mas ganha sangrando, que a gente usa, né, o trato popular. Muita dificuldade para construir as jogadas. Eu acho que esses garotos aí que chegaram, eu digo esforça, eu não tenho muita força, eu falo isso, até brinco com isso, os vascaínos ficam até rindo. Eu acho que ele não está pronto para exercer ali a primeira linha. Eu acho que para ser o cara do meio campo, para acelerar o jogo, né? Fazer um jogo vertical, equilibrar o time, ou pisar naquela bola ali no segundo homem de construção. Eu acho que ele está muito cru para o nível e necessidade que o Vasco, neste momento, está precisando. Vamos lá, vamos começar lá atrás, só para a gente ilustrar. Ali já me assustou muito. Furacão e Vasco no Brasileirão. Foi 1-0 Furacão. O Vasco até teve. O Vasco não sabe sofrer. Todo time sofre, ainda mais jogando na casa do vizinho. Não tem jeito. Pode ser o melhor, Flamengo, que é Palmeiras, você sofre, né? Então, esse momento tem que ser estratégico. A gente não vê uma estratégia do Vasco. E quando tem a estratégia de jogo de transição, são jogadores medianos para resolver, né, uma situação crescente do time, dar uma outra cara, dar um outro formato ao jogo do Vasco. Aí teve o jogo também, já em casa, pelo Brasileirão, logo em seguida, 2-1 contra o Vitória, mas eu digo que foi um jogo mandrake, hein? Quem viu aí, eu falei isso na minha live, no primeiro tempo e no segundo tempo.
não trazia uma confiança por torcedor. O torcedor está ali, mas está apaixonado, é apaixonado pelo Vasco. Mas o jogo não é um jogo tranquilo, o Vasco em casa não assusta, o Vasco em casa não... Nós vimos o jogo, pô. Entrou no 4-4-2, 3-5-2 o time do Criciúma, quando a gente foi ver, estava jogando 4-3-3 e bagunçando o Vasco do São Januário. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Ali tem que ser, como eu brinco com vocês aí, sempre nas minhas lives, tem que ser caldeirão do São Januário. Jogar lá tem que ser inferno, desculpa até a palavra, mas tem que ser isso. O cara tem que saber, meu amigo, se ele trouxer um empate, a gente sangrou para empatar contra o Vasco. Então essa é a visão que a torcida quer, essa é a necessidade do Vasco num campeonato muito difícil. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente fala assim, dos 10 para cima, é jogo picado, é bigode grosso, é biga de bigode grosso. Aí vem a Copa do Brasil, o jogo do Fortaleza. Em sã consciência, o Fortaleza foi mais time que o Vasco. Com todo o respeito que eu tenho ao Vasco, todo o carinho que eu tenho ao Vasco, todo mundo sabe que meus pais eram vascaínos, eu sempre vi um joguinho com ele. Fortaleza foi melhor, pô. Fortaleza em momento algum largou, teve intensidade, buscou o jogo, variou o jogo. Os próprios jogadores, né, já sabem o que tem que fazer em campo. Claro, é um time mais pronto que o Vasco, mas o Vasco não conseguia se reinventar. Então essa dificuldade, essa pedalada que a gente fala do Vasco, que não consegue aparecer, não consegue se enxergar, a gente tenta observar uma melhora. Exemplo, teve o jogo do Flamengo. Quem imaginou que numa circunstância de um clássico regional, o Flamengo fosse fazer 6 gols? O Vasco não aguentou a pressão, logo 2-1, eu me lembro que 2-1 o Vasco sentiu o jogo, Paê saiu do jogo, Galdame sentiu o jogo, o esforço então pior ainda. O Vasco tinha, a gente vai ver os erros do Vasco nesse jogo, vai ser até um momento bom para a gente, porque clássico é muito difícil dar de 6, né? Só não dá menos 2 jogadores, mas o Vasco tomar de 6 com 1, dá um 3-1, fecha a casinha, né? Faz jogo só de contra-ataque, mas bota alguns jogadores que não tem capacidade, que eu falo, não tem, são jogadores medianos com peso de jogador de responsabilidade para trazer um Vasco diferente. Né? Então a gente vai lá no campinho, vai olhar lá o campinho do Marechal, as ideias que eu penso, né? O erro também na formação dos 3 zagueiros, botou o cara mais rápido por dentro, ela deveria botar porque ele ficava escorando o Pedro e soltava o lado do Cebolinha para cobertura do Pumita, que era o ala para fazer a profundidade. Esse foi um erro também. Então o cara mais rápido tinha que fazer um segundo ala ali do lado direito, para interromper. O cara do jogo foi quem? Foi Cebolinha. Então, o jogo de transição do Flamengo foi vários encaixes, que até 15 minutos o Vasco estava na condição boa. Então, esse equilíbrio que o Vasco não consegue, tático, o Vasco não consegue, é totalmente desequilibrado. Mesmo trocando as peças, mesmo trocando o formato, o Vasco não tem um equilíbrio emocional. Claro, evidente, é o momento, a dificuldade, né, onde está, né, está lá em 13º, né, com 6 pontos. Então já começa a galera a ficar preocupada, tem uma sequência pesadíssima, o Palmeiras lá, depois pega o Cruzeiro em casa, que fez um jogão, perdeu 2-0 para o São Paulo, mas era muito mais o Cruzeiro, as chances foram muito mais para o Cruzeiro. Depois pega o Juventude, fez um ótimo jogo com o Fluminense aqui, vai jogar no Sul ou em São Paulo, não sei se é em Curitiba ou em Santa Catarina, alguma coisa assim, ou Curitiba, alguma coisa, vai jogar também. Então são 9 pontos a se disputar. Você imagina o Vasco não está pronto, não, o Álvaro aqui, o homem da... Vamos botar a boina no homem aqui, bota a boina no homem de novo, porque o homem tem que, né, o Vasco tem que melhorar a sua capacidade de jogo. A gente vai acreditar no Álvaro Pacheco aí, que ele vai ajeitar. Bom, pera aí, vamos botar a boina no Vascão, porque é isso? Vamos botar aqui a boina do homem. Então o homem com certeza vai arrumar esse Vasco, a gente acredita num Vasco mais promissor e, claro, evidente, tudo depende também da mão aí, agora o Pedrinho está à frente na gestão do futebol, trazer algumas peças, e realmente vai trazer o Felipe Coutinho, o sarrafo sobe muito, motiva os outros jogadores, então isso tudo é importante para esse momento do Vasco. Rapaziada, só lembrando aqui, vocês sabem que o Marechal tem um cunho social, projeto ASAB, Associação Solidária Amigos de Betânia, um dos motivos que eu tenho o canal, vocês sabem disso também, são os meus irmãos acolhidos de Rua Independência aqui, nós temos várias atividades, parte esportiva, parte
interativa, parte de psicólogo, restaurar a vida do pessoal. Então eu quero que vocês possam, quem puder ajudar, na descrição dos meus vídeos estão todos lá, o link de doação, a partir de R$10 é o Pix direto para a instituição, não tem nada a ver com o Marechal, com o canal apenas faz parte do projeto, né? Eu sou um dos coordenadores do projeto, então eu me enganjei a fazer esse canal em virtude também de apresentar esse projeto ASAB, Associação Solidária Amigos de Betânia, 23 anos, Marechal está 17 na luta, né, na luta, não tem ajuda de governo, não tem ajuda de ninguém, é a gente mesmo que procura ajudar os irmãos acolhidos de rua Independência Química, valeu? Vamos lá ver esse campinho da Caravela, bater um papo lá para a gente finalizar esse momento de análise do Vascão. Vambora, Vascão, hein? Um abraço! Fala comigo, coleira histórica, aqui Vitinho Marechal, vamos bater um papo aqui no campinho da Caravela, vamos entender aí qual a necessidade que o Vasco tem que começar a pensar, como eu disse no vídeo de análise, esse desequilíbrio tático, alguns jogadores medianos tendo responsabilidade de medalhão, isso é fundamental nesse time do Vasco, ele já deu para perceber isso, entram para tentar resolver, trocar a forma de jogo, não consegue, sente muito mais o jogo do que o que estão lá nos primeiros 45. Então vamos entender aqui. Vamos pegar o jogo da goleada aí do Flamengo, que foi muito assustador, até por ser um clássico regional, muito tempo a gente não vê. Só se o Vasco estivesse comendo os dois, que a gente poderia pensar numa situação dessa. Mas vamos lá. Ele fez uma linha de 3 aqui, né? Ele botou aqui o Michael, botou, isso que eu falo, neste jogo contra o Flamengo, ele botou o cara mais rápido por trás aqui, e botou o Léo Pelé. Piton, Esboça, Galdames, Paê, e Verrete, Verrete, qual foi o outro, gente? E o Raia, o garoto para fechar por dentro. Desculpa aí, né? Eu estava pensando em outro jogador. Então, o Vasco veio nesse formato. O que aconteceu? O Vasco conseguia empurrar para dentro aqui. E esses dois caras aqui, que é o Esboça e o Galdames, encostavam um rápido no Arrascaeta e o outro pressionava, deixava o pai aqui, pressionava quem vinha com essa bola. Ou o Alan, né? E normalmente quem vinha era o De La Cruz para construir o jogo aqui. Neste corredor aqui, né, tinha o Gerson, né? E essa é a importância, né, desse jogo aqui do Flamengo. O Flamengo faz esse quadrado aqui, ou desse lado, ou desse. Por quê? O Flamengo não tinha, essa foi a tentativa do Vasco, o Flamengo não tinha profundidade nos seus laterais. O que os laterais são? Posicionais, então eles vêm chamando o jogo para costurar, para vir tocando, vir trabalhando. Então esse lado aqui era a válvula de escape. O que o Flamengo fez e que o Vasco não conseguiu interromper? Até pela qualidade dessa intermediária aqui do Flamengo. O Alan acelera o jogo vertical, o Gerson tem um jogo de profundidade também, mas um jogo mais apoiado, chamando o Arrascaeta para dentro, chamando o De La Cruz. Nós vimos esse quadrante aqui do lado, né, esquerdo do Vasco, do Piton, muito abafado, com Gerson, Varela, De La Cruz e no espaço aqui do corredor interno, o Arrascaeta caindo aqui em cima, né? Então, o Pedro fazendo o último cara aqui em cima, sempre em cima do Michael, a forçada, eles deixavam o João Vitor, que deveria estar jogando aqui atrás do Pumita, para evitar esse primeiro combate aqui, já ter um cara por trás, esse vacilo, os dois erros do Michael aqui, em duas situações de gols. Então, teve também, né, o gol, foi 2 gols, erro de posicionamento, vamos falar assim, tinha 8 jogadores, todo mundo olhando para a bola na defesa do Vasco, corre batido aqui, o gol do Davi Luiz. Então, essas faltas de percepção de um atleta profissional nível A, esses medianos que eu venho comentando com vocês. Então, o Vasco tem muito jogador mediano, você pode ter um ou outro, né, para ajudar, mas
O Vasco tem, vamos falar aí, 60% do time são jogadores que não poderiam estar desde 2023 no time do Vasco. Então eu, particularmente, entendi isso aqui. O Vasco, o que o Vasco perdeu? O Flamengo pegava essa bola, fazia logo a transição em cima do Cebolinha. Cebolinha é um jogador que não precisa de espaço. Do jeito que ele domina, ele cria a jogada. Por sinal, foi o melhor jogador da partida. Ele trazia o time do Flamengo para dentro. Então o Flamengo começou a caminhar e o Esforça sentiu o jogo. O Galdames muito mais e o Paê ficou sem a oportunidade de receber a bola e construir o jogo. O Vasco conseguiu fazer até jogo de profundidade até os 15 minutos do primeiro tempo. Depois, que a gente chama, né, foi água de salsicha. O Vasco não conseguiu se posicionar. Então esse desequilíbrio tático, essa falta de percepção do jogador, qual o sentimento que o jogador do Vasco está tendo no jogo, isso a gente já vem de algum tempo, mesmo jogando nas suas dependências. Então o Vasco não assusta São Januário, eu falei isso para vocês. Então eu, das peças que o Vasco tem, gostaria de ver esse time. Pumita, João Vitor, Zé Gabriel, que eu já cantei essa pedra, Piton, aqui o Galdames, por enquanto, né? Hugo Moura, Galdames, Paê. Aqui, Paê. Aqui, Galdames, Paê. Adson, Verrete e qual foi o outro que eu falei? E Ryan. Ryan, né? Ryan, o garoto. Esse é o time. Ah, Paulinho voltou e Jair. Exemplo. Aí aqui entra Paulinho por dentro, sai aqui o Hugo Moura, né? Sai o Hugo Moura. O Jair chegando, sai o Galdames. Então, Paulinho, Galdames, aí se entrar o Coutinho, sai o Adson e entra o Coutinho no lado esquerdo aqui, o Adson perna trocada. Aí o sarrafo sobe, né? Paê por dentro, Coutinho solto aqui na frente, revezando Paê, um por dentro em um momento, outro por fora, mais ou menos o que o Arrascaeta e o De La Cruz vêm ordenando no time do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado aí do papinho que a gente teve aqui sobre esse momento tão desequilibrado do Vasco. Espero que o Álvaro Pacheco consiga, que a bolha fique na cabeça dele, não caia. Né? A gente torce pelo desempenho do Vasco, está em 13º, tem a Copa do Brasil, suas duas competições. O Vasco precisa se arrumar, tem um Pedreira pela frente, tem o Cruzeiro, tem o Palmeiras, tem o Juventude fora. Então são 9 pontos que o Vascão precisa se estabelecer para ficar na primeira página do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Um abraço, boa semana. Semana não para, tem jogo do Brasil, seleção brasileira, e na outra, volta o Campeonato Brasileiro. Conto com todos vocês. Não esquece de dar um likezinho no canal do Marechal. Faça sua inscrição no YouTube, canal _442 e me siga no Instagram. Boa semana a todos aí. Um abraço.